Resolução da nossa questão desafio. Considere um computador com as seguintes características. Afirmativa 1. Intel Dual Core 2,8 GHz. Então, aqui é a informação 1 que nós temos sobre o nosso computador. Ele está falando sobre um computador que tem essas características. A característica 1 é que ele tem Intel Dual Core 2,8 GHz. O que é que seria isso? Vamos esperar para a gente analisar. Afirmativa 2, ele diz que esse meu computador tem 4 megas de cache. Alternativa 3, afirmativa 3, diz que o nosso computador tem 8 GB de memória RAM. E a afirmativa 4 diz que ele tem um SSD de 500 GB. Assinale a alternativa que associa corretamente as características acima ao tipo de componente. Então, é uma questão clássica de hardware. Aqui ele está falando sobre os hardwares do computador, né? Os hardwares do computador. E ele quer que você associe cada uma dessas afirmativas que ele falou a que parte, que tipo de hardware é esse. Então, a afirmativa 1, Intel Dual Core de 2,8 GHz. Então, a afirmativa 1, se for a letra A correta, ele vai estar dizendo para a gente que é um dispositivo de entrada e saída. O Intel Dual Core 2,8 GHz seria um dispositivo de entrada e saída. Se essa afirmativa 1, Intel Dual Core, for um dispositivo de entrada e saída, então a alternativa A começou correta. Se for, tá? A 2, afirmativa 2, 4 megabytes de memória cache, está dizendo que é uma memória principal. Isso na alternativa A. A 3, 8 GB de RAM, está dizendo que é uma memória secundária. E a 4, um SSD de 500 GB, está dizendo que é um dispositivo de entrada e saída. Tá? Então, letra A. Será que é a letra A? Não, não é letra A, tá? Porque Intel Dual Core não é um dispositivo de entrada e saída. Não vou dizer o que ele é agora, a gente vai analisar passo a passo. Mas ele não é um dispositivo de entrada e saída. Portanto, essa afirmativa 1 já torna ela errada na alternativa A. Na 2, memória principal, está dizendo que 4 megabytes de memória cache é um tipo de memória principal. Isso é verdade. Então, esse 2 é verdade, porém a alternativa A já foi falsa porque o 1 não é verdade, tá? E na 3 está dizendo que 8 GB de memória RAM seria uma memória secundária. Também está falso, não é. Memória RAM é outro tipo de memória que não é considerada secundária. E na 4 está dizendo que o SSD de 500 GB seria uma memória, um dispositivo de entrada e saída. Errado também. Então, a única que estaria correta na A é a 2, que realmente 4 megas de memória cache é uma memória principal instalada em nosso computador. Tá? Então, letra A, falsa, não vai servir como resposta para essa questão. A alternativa B está dizendo que o 1 é um processador. Intel Dual Core 2,8 GHz é um processador verdade. Isso aqui é verdade, o 1 é verdade. O Intel Dual Core é um tipo de processador, tá? É o famoso CPU, tá? Intel Dual Core. Seria um processador de entrada da Intel, tá? De entrada da Intel. 2. 4 megas de memória cache seria uma memória secundária. Falso. Já vimos na alternativa A que memória cache é uma memória principal e não secundária. Então, a letra B já está cancelada por esse motivo. A 3 está dizendo que 8 GB de memória RAM seria uma memória principal. Boa, isso é verdade. Memória RAM é uma memória principal. E 4, o SSD de 500 GB seria um dispositivo de saída. Falso. Isso aqui estaria falso. Então, na alternativa B também não é resposta, porque o que é verdade é apenas a 1, que é processador, e a 3, que é memória principal. As outras duas estão falsas. Tá? A alternativa C já começa errado, você já pode cancelar daqui, né? Porque a gente já descobriu que Intel Dual Core 2,8 GHz não é memória principal, e sim um processador da Intel. Tá? Então, já está falso por causa dessa. A afirmativa 2 é verdade, realmente 4 megas de memória cache é uma memória principal. A 3 está falsa, porque a 8 GB de memória RAM é uma memória principal e não secundária. Tá?
Já a 4 está verdadeira, porque memória secundária, o SSD de 500 GB sim é memória secundária. Logo, só sobrou a letra D para ser nossa resposta correta para essa questão. Alternativa D. Então, vamos lá para a sequência correta. Ó, Intel Dual Core de 2,8 GHz é um processador. Isso é verdade. Então, isso aqui. Intel Dual Core 2,8 GHz é um processador. 2. Memória principal. Sim, a memória cache é uma memória principal. Tá? Memória muito pequena, mas é a memória principal. 3. 8 GB de memória RAM também é uma memória principal. E, consequentemente, a 4, o SSD de 500 GB será uma memória secundária. Portanto, gabarito da nossa questão desafio de hoje, a nossa questão de informática aí, falando sobre hardware, mais especificamente sobre memórias, né? Além de, são 3 memórias que a gente tem aí, apenas a afirmativa 1 que não tratou sobre memória, tratou sobre o processador, o famoso CPU, a famosa CPU, o cérebro do computador, tá? Mas as outras 3 trataram sobre memória. 2 e 3 são memórias principais e a 4 é uma memória secundária, tá? Então, o gabarito correto seria a alternativa D para essa nossa questão desafio. Ok, pessoal? O gabarito correto, a alternativa D.